texto e direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde para todo mundo, seja bem-vindo, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Grande São Paulo, pela Rádio Trianon AM 740 e Rádio Empreender AM 1520, em Santos, pela Rádio Universal AM 810 e Top FM 100,3. Você nos assiste pelas imagens das redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe também pelos telefones, fazendo perguntas aos nossos convidados. Os números são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje é quinta-feira, minha gente, como de praxe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio do Instituto Ética Saúde. Os participantes de hoje do Gente que Fala são os seguintes, você vê aqui à minha esquerda pelas imagens das redes sociais, Mário Sérgio Sobrinho, procurador de Justiça, associado ao movimento do Ministério Público Democrático, MPD. Seja bem-vindo, Mário Sérgio, mais uma vez. Boa tarde, Mauro, boa tarde os colegas, estamos aqui novamente para conversar um pouquinho e trocar ideias com a bancada, com o Mauro, para fazer um momento aqui de reflexão e de debate. É isso aí. Também conosco aqui à minha esquerda, você vê o Carlos Eduardo Gouveia, advogado, administrador público, presidente da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ele é diretor do Instituto Ética Saúde. Gouveia, seja bem-vindo ao Gente Muito que Fala. obrigado, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês para debater e refletir um pouco sobre o futuro do nosso país. Agora aqui à minha direita, Brisa Doconal, ela é coach de liderança executiva e liderança política. Brisa, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui também para a gente falar um pouquinho sobre as lideranças do nosso país e tentar aí acrescentar alguma coisa para melhorar mesmo a nossa democracia, o nosso país. E fechando a nossa bancada, o Luiz Alberto Machado, economista, consultor da Fundação Espaço Democrático. Professor Luiz Alberto, seja bem-vindo. Luiz Alberto Machado. Muito obrigado, Mauro. Boa tarde, colegas. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui. Exatamente a expectativa é essa, debater, refletir esse momento aí complexo que o nosso país está atravessando. Então, vamos começar a nossa reflexão pelo seguinte. Amanhã é 15 de novembro, data em que se celebra a proclamação da República, são 130 anos da República do Brasil, proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E a promoção da democracia e o combate à desigualdade são os valores mais citados por líderes políticos, econômicos, sociais e intelectuais em uma pesquisa que foi realizada pelo jornal Estado de São Paulo sobre quais valores devem ser reafirmados no ano em que a República completa 130 anos. Entre os 53 entrevistados estão 4 ex-presidentes, 6 governadores, cientistas políticos, educadores e diversos outros atores sociais também. Após essas questões, os entrevistados citaram como principais desafios a educação e a luta contra os privilégios. Mário Sérgio Sobrinho, antes da gente fazer uma análise do resultado desse estudo do jornal Estado de São Paulo, eu queria uma impressão sua sobre... Você acha que nós temos uma única república em 130 anos ou temos várias repúblicas? Temos a República Velha, o Estado Novo de Getúlio Vargas e a nova república. Houve fragmentação, houve ruptura, é tudo uma coisa só? Cada momento político que o país vivencia e cada composição até das gerações, me parece que as mudanças ocorrem. Eu sempre penso que essas alterações que nós vivenciamos e enfrentamos precisam ser destacadas nos pontos da maior positividade. Eu, quando vejo aqui uma reflexão a respeito dos 130 anos de República e já partindo para algumas reflexões que foram feitas aqui pelos entrevistados, né? Valores como educação, como igualdade, ainda nós estamos caminhando para alcançá-los. Então, essa projeção da formação de um Estado liberal que nós tivemos aí condensado com a República, ainda nós estamos caminhando. Então,
cada momento talvez um olhar foi dado. Você falou da era Getúlio com a questão trabalhista, por exemplo, né? Hoje eu vejo as demandas sociais, eu vejo a educação, a desigualdade como sendo valores que nós ainda precisamos nos debruçar sobre eles e debater, e não só fazer isso, ter políticas públicas que sejam eficientes e capazes de reduzir a falta dela, da educação, e ampliar a igualdade da sociedade. Gouveia, 130 anos de república, em se tratando de república, isso ainda é pouco tempo? Somos novinhos? Com certeza, somos jovens, acho que temos ainda muito a amadurecer até na questão da discussão de pontos essenciais, como igualdade, como a participação de fato democrática dentro dessa construção política, que hoje ela não é totalmente adequada. Se nós formos ver a representatividade do cidadão, e até em relação à questão de composição dos estados no Congresso Nacional, a questão do Senado, a questão da Câmara, como que hoje você faz a eleição dos nossos representantes, a questão do poder econômico nessa discussão também é importante, e alguns aspectos como educação, que foi levantado de fato, e que sem ela você não consegue nada mais. Na verdade, não consegue o acesso a posições mais adequadas dentro da questão profissional, não consegue acesso à saúde, não consegue acesso à própria justiça. A discussão hoje sobre segunda instância traz isso de forma muito clara. Somos todos iguais perante a lei, porém só alguns terão acesso às inúmeras instâncias de recurso que estão disponíveis. Basta para isso ter o poder econômico para pagar bons advogados e continuar pleiteando aquilo que você acredita que seja o certo na sua defesa. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, sim, somos extremamente jovens, temos muito a caminhar, muito a amadurecer e muito a mudar também. Acho que, como país, isso está muito claro. Brisa, você é coach em liderança executiva e liderança política. O Mário Sérgio e o Gouveia falaram sobre educação. É um desafio para você nesse trabalho, num país onde a gente patina em educação, tratar sobre liderança. É um desafio muito grande. Inclusive, eu estou com uma proposta nova para dar novos ares para a política, que é justamente treinar, trabalhar a parte de liderança dos novos políticos que estão vindo aí nessa onda conservadora, que a gente está vendo muita gente nascendo, muita gente vindo para a política que não era da política. Então é um desafio muito grande a gente alinhar os valores desses indivíduos como seres humanos, alinhando com os valores da sociedade, com o que a sociedade hoje precisa, né? Então a gente vê uma carência muito grande na parte de educação, a parte de justiça. A gente vê aí eu não sou especialista na área de justiça, mas eu vejo muita desigualdade na área da justiça também. Então é um desafio muito grande de trazer essa nova consciência para os políticos. E, falando em executivos também, levar um pouco disso para a parte privada também. Por que não a iniciativa privada participar também de políticas sociais e políticas públicas? Por que não dar um incentivo para isso acontecer também? Para que o nosso país esteja mais integrado com os valores que a nossa sociedade precisa. E qual é o caminho, Brisa? Qual a proposta para envolver mais a iniciativa privada nesses temas? Olha, eu acredito que se a gente trabalha bem a liderança, as novas lideranças políticas, a gente consegue trazer consciência e uma nova visão do que a sociedade precisa hoje e trazer os líderes executivos para participar também da parte de políticas sociais, né? Incentivando ONGs, incentivando, de repente, a participação mais ativa em ONGs sociais, alguma coisa voltada para essa área. Né, trazer um pouco de conscientização dessas lideranças. Machado, esse estudo do Estado de São Paulo trouxe essas opiniões aqui sobre os desafios a serem enfrentados, os valores que devem ser reafirmados na República. Pela ordem, é combate à desigualdade, depois a democracia, a educação e combate aos privilégios. Você acha que as patinadas nesses temas, nesses itens, estão mais relacionadas à própria República de 130 anos ou está mais relacionado à parte do Império, dos 490 que estão lá para trás? É claro que alguns deles nós herdamos desde antes da República, permaneceram na República.
E eu acho que aqui, claro, você tinha que fazer opções, mas eu acho que é difícil você separar a questão da desigualdade da questão da educação. Elas estão intimamente ligadas. Eu acho que o grande nó que nós temos é na educação. Claro que nós demos uma melhorada, não vamos falar só mal, parece que não acontece nada de bom no Brasil. Nós conseguimos universalizar praticamente o acesso à educação básica. Portanto, isso é uma grande coisa. Só que a qualidade dessa educação ainda deixa muito a desejar. Em segundo lugar, nós temos que ter uma política pública que defina claramente quais são as prioridades. E nós estamos patinando. Nós, durante muito tempo, investimos proporcionalmente mais em ensino superior e em pós-graduação do que em ensino básico e ensino infantil. E está mais do que provado, quer dizer, o James Heckman, que é prêmio Nobel na minha área de economia, trabalha com economia e educação, ele mostra que o retorno social mais elevado que tem é no investimento nos primeiros anos de educação. Aliás, até antes da escola e nos primeiros anos da escola. Então, é aí que tem que recair. Claro que não é fácil resolver. Nessa pesquisa do Estadão tem uma opinião do Delfim que é muito válida. Ele falou, é difícil resolver uma questão. Meus pais tinham recursos, falavam, tinham um repertório muito grande, me deram educação desde cedo, então eu já saí na frente. Então, essa desigualdade nós não vamos resolver do dia para a noite, porque ela é geracional. Mas nós temos que investir nisso e com coragem, porque se nós não fizermos isso, nós vamos continuar com esse problema geracional eternamente. Então, acho que essa é a condição básica. Machado, você é professor universitário, e os professores vivem levando pancada, especialmente os professores da educação básica, em relação a preparo, ganham pouco, são criticados em relação a preparo, mas não tem aquela frase que diz que quem faz a escola não é o professor, é o aluno. O que está acontecendo com o aluno? Eu acho que são as duas coisas, né? Está tendo uma série, vou aqui falar da Rede Globo, que eu acho que é muito ilustrativa, né? Porque tem muita gente que não tem noção do que é a escola básica, a escola estadual, a escola pública, sobretudo no período noturno, nas periferias. Então essa série está sendo muito esclarecedora. Claro que existem problemas de mau pagamento, existem problemas de condições inadequadas, mas, por outro lado, você encontra exemplos também no Brasil que quebram tudo isso e tem bons resultados. Acabou de sair aí o resultado da Educação Nacional e o Ceará tem tido resultados muito interessantes. Produto do quê? De uma continuidade de prioridade na educação como política pública, que persistiu há vários governos de partidos diferentes, mas se manteve. Então, eu acho que há possibilidade de fazer isso, desde que haja essa persistência e de que isso seja uma coisa nacional, quer dizer, envolvendo desde a União até estados e municípios. Porque desde que... Todo mundo fala que isso em entrevista, todo mundo diz que reconhece que isso é uma prioridade. E por que a política pública não, enfim, revela, não reproduz essa prioridade? Mário Sérgio, não tem muito aluno não levando a sério as coisas, por desfragmentação familiar mesmo, porque a escola, na verdade, ensina, a educação parte de casa, mas se a educação não está saindo de casa, a escola não faz milagre. Certamente que o momento que a sociedade vive e talvez algumas rupturas de padrões exigem da gente um posicionamento diverso. Eu penso que as famílias, da forma que ela for composta, precisa ter tempo para conversar com o filho, os pais, o pai ou a mãe, ou os dois, transmitir para eles algumas referências, informações e valores que a criança não vai adquirir na escola. E a escola, por sua vez, tem que se aperfeiçoar. Você falou assim sobre a questão que o aluno faz a escola, isso é bastante verdadeiro. Mas se a escola não tem uma condição mínima material, se o professor não está motivado, envolvido com uma grade curricular boa para o aluno, como essa valorização vai ocorrer? Eu vi recentemente uma reportagem sobre uma escola municipal em Novo Horizonte, aqui no estado de São Paulo, no centro do estado, que é uma escola exemplar. Pena que nós temos poucos desses casos ainda de sucesso na educação. Então, nós precisamos ser muito insistentes e que foi falado aqui, do município à União, a educação é um valor que tem que ser extremamente valorizado e investido. Se houvesse um superministério, uma supersecretaria, um superpoder, seria o poder da área de educação. Bom, para a gente encerrar esse tópico, Mário Sérgio, se você tivesse que eleger o desafio persistente na República, o que seria?
Se você tivesse participado dessa pesquisa. Educação. Educação. Você, Gouveia. Eu iria educação, mas ainda com foco muito mais na comunidade. Então, trazer do ambiente da União, mas sim uma atenção nos municípios, nas comunidades e com o engajamento da sociedade civil, que foi o que a Brisa trouxe. Na verdade, você conseguir trazer as famílias, a sociedade se organizando naquela pequena comunidade, nós conseguimos ter um grande poder de mudança. O que você elegeria, Brisa, como o desafio? Olha, eu concordo com a opinião do colega aqui, porque se a gente conseguir alinhar educação com participação da sociedade civil, colocar isso numa congruência, numa harmonia grande, eu acho que a sociedade tende a ganhar muito, porque a gente fica sempre naquela cobrança, né? Só cobrar tudo da parte pública, tudo da parte do governo, a gente faz toda essa cobrança em cima disso, mas e a sociedade civil? Cadê a participação, né? Então tem que ter um equilíbrio aí no dar e receber. Machado. Concordo plenamente. Claro que a Constituição estabelece atribuições, né? Então, o ensino básico lá é questão municipal, mas eu concordo com vocês. No mundo há uma junção, há uma comunhão de forças entre o setor público e o setor privado, sobretudo numa função como essa. Então, estimular isso daí cada vez mais, porque eu acho que a partir da educação, grande parte dos outros itens vão ser resolvidos. Muito bem. Nosso próximo tema agora, caso os deputados federais do PSL, aliados ao presidente Jair Bolsonaro, desejem se desfiliar do partido e migrar para uma nova agremiação, eles correm o risco de perder o mandato. Pelo menos é o que diz a lei número 9.096, que trata dos partidos políticos no Brasil. Pela lei, eles só poderiam manter o mandato se saíssem por justa causa, apresentando uma justa causa, que ocorre em 3 situações. Um desvio reiterado do programa partidário, uma grave discriminação política pessoal e a mudança nos 30 dias que antecedem o prazo de filiação para concorrer à eleição ao término do mandato vigente. Mário Sérgio, se avizinha aí uma situação bastante litigiosa, né? Casamentos na política dificilmente são resolvidos de forma amigável. Então, casamento entre o político e o seu partido. Exato. A gente tem uma tradição no Brasil de uma certa alteração e alternância dos políticos em partidos. Talvez esse político mais fiel aos partidos seja um ser que hoje nós não estamos vendo mais, né? Há anos atrás, talvez nós tivéssemos, pela condição política do momento, pessoas que filiavam-se e permaneciam longo tempo em partidos, e hoje isso essa prática não tem ocorrido. A lei tem dado esse olhar, ou seja, colocando como um valor para a sociedade, para a instituição, partido político, a filiação partidária. E eu também, lendo essa notícia, estava percebendo aqui que, embora essas causas de alteração, as situações que permitem alteração, se nós lermos essas situações, né, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Essa primeira expressão, mudança substancial, é altamente aberta, né? Ela é muito ampla, subjetiva, admite interpretações, debates, questionamentos. Então, eu creio que o tribunal realmente vai ter um trabalho frente aos requerimentos das partes envolvidas, mas há um campo largo para ser explorado nesse caso aqui, dessas alterações de partidos políticos. É importante até esclarecer que essa situação de perda de mandato é por conta, porque no caso do parlamentar, que é uma eleição proporcional, o mandato não pertence a ele, pertence ao partido, diferente de um senador eleito ou do próprio presidente da República. Se saiu do partido, o mandato é dele, porque é eleição majoritária, não é isso? Bom, vamos lá, Gouveia, a sua impressão sobre isso. O que eu vejo é que, na verdade, está tudo equivocado, né? A situação que o Brasil hoje tem em relação aos seus partidos, ela é totalmente disfuncional, sem sentido, e não justifica esse ponto onde nós chegamos. Nós temos, acho que são 20 e tantos partidos efetivos, e parece que 73 partidos novos, aguardando... Na fila, já solicitados. Ou seja, nós estamos falando de um universo de mais de 100 partidos. E alguns desapareceram porque não atingiram a cláusula de barreira. Exatamente. E por que isso? São 100 movimentos ideológicos diferentes, 100 propostas partidárias de
diferentes formas de se vislumbrar o futuro do país. Não é isso. Na verdade, é um interesse muito claro pela verba partidária, pela verba que acaba sendo, e verdadeiros... Está mais para 100 propostas com S, né? Exatamente. Não com C. Está por aí. E, na verdade, acaba sendo um jogo de manobra política e de poder em função da própria verba que está à disposição. Então, eu acho que é mais do que necessário se parar, rever esse tipo de modelo. A questão da perda partidária, eu acho que até é uma hipocrisia, porque, no final das contas, o que o partido de fato representa? Será que, quando ele entrou, ele de fato foi defender uma causa, uma proposta? Aproxima mais o microfone, Gouveia. Então, a gente tem todas essas questões que acho que precisam ser realmente verificadas e, quem sabe, é o momento até de se rever isso. Como é que isso deve se seguir, Brisa, na sua avaliação? Olha, o Brasil enfrenta uma situação complicada, essa questão de muitos partidos, né? Porque a gente está precisando dar uma enxugada nisso aí, para conseguir ter um pouco de equilíbrio também. É muito partido, é muito dinheiro que envolve todos esses partidos. Agora mudou essa lei também do fundo partidário, que só prejudica ainda mais. É uma briga de ego e de poder, né? No fim das contas, a gente chega nessa conclusão. Machado, a questão da chamada infidelidade partidária, isso acho que foi em 2015 a mudança de lei, a mudança de entendimento, porque antes disso os políticos saíam dos partidos sem dar maiores satisfações. Será que a partir de agora, por causa dessa questão, de tantos parlamentares que devem sair do PSL, eles podem rever isso e voltar para aquela época, para aquele entendimento de 2015? Deixar a porteira aberta, muda quem quer, do jeito que quer? As coisas são recorrentes, veja. Nós estávamos, pegando aqui o que a Brisa falou, nós estávamos andando numa direção positiva. A reforma política estava acontecendo sem ninguém falar, pelo simples aumento gradual da cláusula de barreira. Na última eleição, 5 ou 6 partidos desapareceram, na próxima, mais 5 ou 6 partidos vão desaparecer, e provavelmente, a partir de 2022, a gente já está com um número de 12 partidos, alguma coisa nesse sentido. Ainda acho muito, mas já é muito melhor do que os 37 que a gente tinha até algum tempo atrás. Só que, por outro lado, você tem na Constituição aí essa brecha da criação de novos partidos. Então, alguns fecham porque não atingem a cláusula de barreira, mas outros estão sendo criados, o que é uma contradição. Acabou de ser apresentado aí um pacote pelo Paulo Guedes, e uma das coisas que tem foi a fusão de municípios. Foi a mesma coisa que aconteceu quando houve a promulgação da Constituição de 88. Transformaram os municípios em entes federativos, e foi uma loucura, um surgimento exponencial de partidos, muitos deles com menos de 5 mil habitantes, que não conseguem se sustentar. E agora a gente tem que remediar. E remediar é muito mais difícil do que você prevenir, porque agora são os interesses já estabelecidos que você vai ter que quebrar e assim por diante. No caso do partido, se você não fechar essa possibilidade, nós vamos cair na mesma situação. Na hora de remediar lá na frente, vai ser muito mais complicado do que se a gente souber prevenir. Mário Sérgio, e a governabilidade? Pode ficar comprometida? Uma parte dos deputados saindo do PSL para um novo partido, a outra parte continua lá. Como é que fica o apoio do presidente em relação ao PSL? No nosso sistema presidencialista, é indispensável que o partido ou os partidos deem uma sustentação. Nós temos visto aí grandes embates no parlamento que algumas vezes chegam a bom termo em razão dessa coalizão de esforços, seja lá qual for a motivação que leva o parlamentar ou o partido está alinhado a uma questão ou outra. Não se trata de uma coisa superficial. O apoio parlamentar por um ente do executivo, o presidente, governador ou prefeito, é necessária, e eu penso que haverá que ter uma costura, uma conversa. E quando a gente nota esse tema que nós estamos conversando aqui, um dos entrevistados falou a respeito da questão que não se faz política sozinho, né? E eu penso exatamente isso. Não só política, mas também diversas outras atividades nossas, humanas, elas precisam ter essa coerção de ideias, de princípios, ou pelo menos uma tolerância. Eu penso que o Brasil está precisando, Mauro, passar por essa questão, afastar a intolerância e buscar a tolerância.
entre os partidos, entre os parlamentares, entre os entes de governo, para que a gente possa olhar adiante, que as discussões, brigas e dificuldades internas, elas sejam, de certa maneira, sobrelevadas, para que o bem comum, a busca de realizações para a sociedade, sejam colocadas em primeiro lugar. Fala, governo. Eu acho que o Dr. Mário Sérgio traz alguns pontos essenciais. O foco do parlamentar é representar o seu representado, é ter uma ligação com aquela base que o elegeu. Infelizmente, no Brasil, os partidos fazem pouca diferença nesse elo de ligação entre representante e representado. Não existe ideologia, não existe uma pauta de um determinado partido que o eleitor saiba ou conheça. Na verdade, as coisas se misturam. Mas as pautas são muito claras. As pautas prioritárias para o país agora estão aí colocadas. E aí esse momento de união e de esforço conjunto ele tem que existir. Corrigindo, são 32 partidos registrados no TSE e mais 73 na totalizando lista. 100 mais entre de os 100... que já existem e os que estão na fila. Exatamente. Então, isso não é adequado, sem sombra de Agora, dúvida. você destacou essa questão da ideologia. Será que entre 100, juntando todos eles, existem 100 ideologias? Evidentemente que não. Aí, a minha pergunta, esse nome, Aliança pelo Brasil, que é o nome que o presidente Jair Bolsonaro quer dar ao partido que ele quer criar, o que o nome quer dizer para a sociedade? Porque até onde a gente conheceu recentemente era um monte de siglas. Agora a gente vê partidos com nomes. Isso é uma forma de passar ideologia? Acho que o primeiro ponto é tirar um pouco o estigma negativo que o partido, o substantivo partido tem. Então é uma quebra com o passado, uma tentativa de quebrar com o passado, em primeiro lugar. E com os próprios nomes que eles estão assumindo, é simbolizar alguma coisa. Então, acho que talvez o objetivo do presidente tenha sido quebrar a ligação com o Bivar e com o PSL, já que ele não conseguiu ter o controle, então deixa isso no passado e faz, sim, uma aliança, e aí provavelmente vai tentar justificar isso como uma movimentação em torno dos principais projetos. Imagino que seja o que não passa necessariamente a linha ideológica do partido. Não. Muito bem. Bom, nosso próximo tema é o seguinte. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados debateu, na semana passada, o uso nocivo do álcool e seus impactos na sociedade brasileira. Segundo o relatório do encontro, a redução do uso do álcool permitirá o alcance de várias metas relacionadas à saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o uso nocivo de álcool é causa de 5% da carga global de doenças e acarreta 1 em cada 20 mortes no mundo. Professor Machado, quero começar com você esse tema. Como é que você vê no seu público, no seu cliente, digamos assim, o jovem, o estudante, o problema do álcool? Muita preocupação. Embora eu tenha me afastado, eu me aposentei há 2 anos atrás, eu permaneci durante 36 anos na FAAP, além de ter dado aula em outras instituições. Mas na FAAP eu acompanhei muito. Eu entrei na FAAP em 81 como professor e saí agora em 2017. E o que eu fui percebendo? Eu comecei muito jovem. Eu praticamente saí da universidade e comecei a dar aula. Então eu fui vendo as mudanças. A primeira delas que me chamava a atenção, a mudança de horário. Essa molecada ia para a festa na hora que eu tinha que voltar. Quer dizer, eu tinha que brigar com meu pai para voltar tarde, hoje eles vão... E aí eles não vão direto para a balada, eles vão para o esquenta. E no esquenta eles começam a ingerir álcool. E aí continua. Eu ficava espantado quando eu via de manhã muitos deles lá, estava quase dormindo, era quase que o sonâmbulo, mas estava lá presente, até porque tinha que estar. Então, isso é preocupante, porque, querendo ou não, por mais que eles permaneçam no álcool, não sei se é isso que acontece, é claro que isso tem reflexo na produtividade acadêmica e na própria vida, na saúde deles. E como isso começa cada vez mais cedo e é generalizado, eu estou falando da coisa na universidade, mas eu moro no Morumbi e eu vejo todo domingo o resultado dos pancadões, que é aquela garotadinha toda esperando ali ônibus, sentado, meio tontão ali. É muita coisa, a quantidade é muito grande e é claro que isso é preocupante.
Mário Sérgio, você estará num Congresso Internacional Free Mind 2019, para tratar desse tema, o impacto do álcool e do tabaco para os nossos filhos? Exatamente. O Congresso Free Mind, agora de 4 a 7 de dezembro, em Águas de Lindóia, vai proporcionar a profissionais, a estudantes, a pessoas interessadas na questão de álcool e drogas, um debate muito amplo e muito aprofundado também sobre essa questão. Haverá ali especialistas estrangeiros, internacionais, com um olhar bem aguçado para a questão, especialmente do álcool. O álcool no Brasil e alguns países que ainda não o regularam de uma maneira apropriada, ele acaba sendo abusado, especialmente pelos adolescentes e pelos jovens adultos. O que o professor Machado citou aqui é uma realidade nas grandes, pequenas e médias cidades brasileiras, e nós deixamos de verificar que a questão do álcool, o abuso do álcool, é um problema de saúde pública e individual também. Nós temos um levantamento já não tão atualizado, mas que fala que aproximadamente 16% das pessoas no Brasil fazem o uso abusivo ou nocivo do álcool. Esse uso quer dizer beber mais de 5 doses em um intervalo de tempo de 2 horas aproximadamente. É um beber pesado. 16% da 16% da população brasileira. Então é um número significativo, e nós temos que perceber o impacto para a saúde que o álcool causa. A gente sempre está pensando nas questões mais emergenciais, como violência, como lesões, como dirigir embriagado e seus resultados, mas nós temos outras situações como afogamentos, como suicídios, que são amplamente influenciados pelo abuso do álcool. Sem falar nas questões de saúde especificamente. A Organização Pan-Americana de Saúde aponta que mais de 200 doenças conhecidas, entre elas diversos tipos de câncer, têm uma ligação direta com o uso do álcool. E quando o uso é abusivo, quando o uso é excessivo, isso se agrava, se aprofunda. Mas temos, como o professor Machado falou aqui, a questão da prevenção. É pela prevenção que nós podemos alterar esses padrões de comportamento de uso abusivo. Precisamos trabalhar em políticas públicas também, Mauro, que façam ações de redução da oferta e redução da demanda do álcool. O número de pontos de venda de álcool pelo Brasil é algo assustador. Esse número e essa condição de venda também, ela tem pouca fiscalização. Muitos levantamentos são feitos mostrando que adolescentes, infelizmente, têm acesso à compra do álcool. Então, isso vai ser discutido no 6º Congresso Internacional Free Mind, como a gente ter políticas públicas locais que possam ajudar que as nossas crianças, que os nossos adolescentes não percam o futuro. Gouveia, nesse sentido da prevenção, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e o Instituto Ética Saúde têm propostas? Na verdade, nós temos trabalhado em várias áreas de políticas públicas de saúde. O diagnóstico, por si só, ele previne, na verdade, ele é uma ferramenta essencial para quase 70% das decisões médicas. No caso do álcool, ele é a porta de entrada para uma série de outras situações até piores, a questão do abuso de drogas, né, e normalmente você vai numa escalada, você começa provavelmente com álcool e depois vai para maconha, depois vai para cocaína e para uma série de outros tipos de entorpecentes. E na baixa renda, no crack. E no caso da baixa renda, no crack, que aí é nocivo ao extremo e de forma muito rápida, né? Então, o diagnóstico, por exemplo, para a parte de toxicologia, ele é essencial até para você tentar interromper determinadas situações muito rapidamente. A questão dos motoristas de caminhão, por exemplo, existe hoje uma lei que obriga você a fazer periodicamente o teste para verificar. Agora, eu voltaria um pouco atrás até, Mauro. Eu acho que aqui é essencial a questão da educação novamente. A educação em casa e na escola. E dentro da própria família, é muito importante você mostrar os limites. Acho que ninguém vai tolir os seus filhos de ingerirem álcool no futuro de uma forma consciente
e controlada. Mas o que tem que ser mostrado é que, se não for assim, simplesmente você perde o controle da própria vida. E, na verdade, aí tudo se pode perder. Então, acho que a gente tem que, de alguma forma, retomar essa discussão dentro do ambiente familiar para tentar mostrar, olha, existem essas ofertas, porque a oferta está aí. Como o Dr. Mário Sérgio falou, existem inúmeras, milhares, dezenas, centenas de milhares de pontos de venda com produtos das mais variadas qualidades, e hoje, para o esquenta, infelizmente, não é o de qualidade mediana, é de realmente baixíssima qualidade, e se você não tiver esse tipo de educação nessa nova geração... Você falou da educação na família, mas isso vale, claro, para as famílias estruturadas, porque para as famílias desestruturadas, você tem que tratar os pais primeiro, né? Então, com certeza, e aí vira um problema social, um problema, inclusive, do Estado também, tem que ter políticas públicas para isso. Tá? E, de novo, você espera o Estado agir, ou, de alguma forma, a comunidade deve tomar um passo adiante e se engajar nesse tipo de situação? Se não o fizer, está expondo os seus filhos a essa situação de violência. Então, Exatamente. eu vou transferir esse aspecto para a Brisa. A comunidade é envolvida nessa questão. Não, exatamente. É muito importante os pais de famílias estruturadas estarem sempre dando exemplos em casa, mas a gente tem essa questão social de famílias que precisam de mais apoio, mais suporte, e às vezes a gente não consegue, com políticas públicas, suprir toda a carência que essas pessoas, essas comunidades precisam, elas necessitam. Então, a questão do álcool, ela passa por ONGs, passa por... Exatamente. Tem que ter mais iniciativa para ONGs, de repente, grandes empresas fazerem campanhas em parceria com o governo, né? Voltar de novo às mídias de televisão, que é o que a população de mais baixa renda tem mais acesso, até do que às vezes a internet, né? A TV aberta, ter mais conscientização que venha com parceria da rede privada, né, das empresas. E lembrando que o álcool, ele tem também um papel, assim, quando a gente fala de sociedade, a parte social, né? Então, as pessoas às vezes saem para beber, fazer os esquentas, sai para beber com amigos, e isso acaba virando uma coisa cultural. Agora, como que a gente consegue mudar essa cultura da bebida alcoólica do país da cerveja, do futebol, né? Como é que a gente consegue, aos poucos, mudar e trazer uma consciência de que as coisas têm que ser mais ponderadas no consumo do álcool, né? Porque a gente vê um monte de propaganda de cerveja aí que remete ao que é diversão, a gente vê sucesso, prazer, mulheres, né? Então a gente tem uma imagem, né, do uso do álcool de uma forma positiva, né, digamos assim, e isso é o perigo, é aí que mora o perigo, fazer essa, como é que fala? Quando a gente associa, conexão, né, faz a conexão do álcool com mulheres, futebol, Brasil, eu sou brasileiro, eu bebo mesmo, e isso daí vira uma cultura. Uma associação, uma conexão que se fazia antigamente com os comerciais de cigarro, e que não existem mais. Então isso aí é uma coisa que ainda está acontecendo com o álcool, então se você prestar atenção em tudo quanto é propaganda de bebida, a gente ainda vê muito isso daí. Muito bem, gente. Antes do nosso próximo tema, deixa eu passar uma mensagem aqui para o público do Gente que Fala. Olha, o Corujão da Saúde do Governo do Estado é uma ideia sensacional. Para quem não sabe como funciona, o Corujão faz parceria com hospitais como o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, o HCOR, o Hospital do Coração, e usa horas ociosas desses hospitais para a realização de exames sempre até às 11 horas da noite. Assim, já foram realizados mais de 100 mil exames e mais de 5 mil cirurgias de catarata, zerando a fila de 2018 em algumas regiões do estado. Mais profissionais, mais hospitais, mais qualidade no atendimento. É assim que funciona o Corujão da Saúde do Governo do Estado. Corujão da Saúde, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Pessoal, nosso próximo tema... Vamos lá, o documento Marco de Consenso Brasileiro para a Colaboração Ética Multissetorial nos Setores de Saúde, proposto pelo Instituto Ética Saúde durante o Ética Saúde Summit 2019, foi assinado pelos participantes do evento, que reuniu 100% das entidades e que representam a cadeia de valor da saúde. As entidades aderentes
Acordaram, entre outras coisas, a promover a concorrência ética e com preços justos e a criar mecanismos para a justa, rápida e eficaz responsabilização por desvios éticos e legais do setor. Gouveia, destrincha pra gente. Bom, o Instituto Ética Saúde foi fundado oficialmente em 2015 e trouxe para o seu conselho consultivo algumas entidades, inicialmente representativas da indústria, da distribuição, de produtos médicos e de diagnóstico, produtos para a saúde. O movimento foi crescendo e, na verdade, mostrou-se que era muito mais amplo e deveria ter um escopo que atingisse toda a cadeia de valor. E, desde então, nós temos conseguido atrair hospitais, laboratórios, profissionais de saúde, as sociedades médicas, desde a MB até as sociedades de especialidades, e, finalmente, as próprias operadoras de saúde também já estão se juntando. E esse evento, ele juntou praticamente todos do setor, estabelecendo novos parâmetros e novos objetivos para a discussão de uma saúde cada vez mais ética e mais sustentável. Combate à corrupção, combate aos desvios de caráter, de desvios éticos dentro do segmento, pois eles acontecem de todas as formas. E o impacto, sem sombra de dúvida, de qualquer ação inadequada dessas é no paciente ali na ponta. É o paciente que fica sem o acesso, sem o tratamento, sem alternativas como essa, por exemplo, do Corujão da Saúde, que seria fantástica, ainda mais, já é uma excelente iniciativa, mas ela sendo integrada, por exemplo, em soluções que promovam um diagnóstico precoce e eficaz, um acesso a terapias cada vez mais justas e adequadas para aquele tipo de situação. Obviamente, tudo isso é o que a gente busca. Então, esse consenso foi uma discussão ampla, a que toda essa cadeia de valor chegou, com o apoio das várias entidades com as quais o Instituto tem acordo de cooperação, como a CGU, Controladoria Geral da União, o TCU, Tribunal de Contas, o próprio CAD. Nós tivemos para esse evento, inclusive, o apoio do Departamento de Comércio americano. Por quê? Porque você só vai ter o free trade, na verdade, um comércio justo e livre, se você tiver as condições adequadas. Onde tem corrupção, você acaba tendo barreiras não tarifárias que impedem o acesso de tecnologias inovadoras e que muitas vezes poderiam salvar a vida do nosso cidadão. Então, é um movimento que tem crescido bastante. O evento no dia 7 de novembro, o último, foi fantástico nesse sentido, reuniu realmente, dentro do auditório da FGV, os grandes representantes do setor, e ali nós pudemos, Mauro, lançar a campanha Ética não é moda, ética é saúde. Essa campanha, ela começa a partir de agora, é uma iniciativa do Instituto Ética Saúde com o INAC, Instituto Não Aceito Corrupção, cujo objetivo é exatamente conscientizar a população do poder que ela tem em suas mãos, do poder de mudança através da denúncia nos canais apropriados, que podem ser, no caso da saúde, o Instituto Ética Saúde, que vai trazer essa denúncia para dentro de casa, dar o tratamento se for um associado, e se não for, ou for uma ilegalidade, vai indicar uma autoridade com poder de polícia, com poder de investigação, para aí sim fazer o devido encaminhamento. O que a população pode fazer para colaborar com essa campanha? Ética não é moda, ética é saúde. Entrar no nosso site, www.eticasaude.org.br, baixar as informações ali que estão presentes. As empresas podem adotar a campanha nas suas convenções, dos seus treinamentos. Todas aquelas que já têm um programa de integridade ou que estão em fase de fazê-lo, que queiram o apoio do Instituto Ética Saúde, elas podem ter, com palestras, material e, principalmente, vestir a camisa da ética. Afinal, ética não é moda, ética é saúde. Pessoal, perguntas do público, do Gente que Fala. Agora, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta: o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, é uma cláusula pétrea? Evidentemente, ele fala do inciso que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. É cláusula pétrea ou não? É uma cláusula pétrea. Nós temos no Brasil respeito à Constituição, e eu penso que todos nós o fazemos. Temos aí uma questão a ser discutida, né?
é a questão do trânsito em julgado e da discussão do mérito da questão, que nas instâncias, primeira e segunda instância, se exaure discussão de mérito. O recurso especial e extraordinário vai discutir, eventualmente, uma afronta à lei ou à Constituição. Então, nesse sentido, é possível interpretar-se a lei na forma que ela vinha sendo interpretada anteriormente. É uma questão que não é simples, Mauro. É uma questão que exige de todos nós, inclusive, a verificação da necessidade de uma eventual atualização dessa medida, caso a gente entenda que seja possível fazê-la. Não me parece que seja preciso. É interpretação. Nós tivemos interpretações magníficas do Supremo até recente, um período de mudança, e voltamos a uma posição anterior, por um placar muito acirrado. Então, eu penso que temos que ter uma interpretação da Constituição dentro da forma que a lei e que os recursos são julgados. Ultrapassou-se um recurso, uma avaliação colegiada da segunda instância, é possível a execução do julgado provisoriamente, submetido a outro julgamento. Agora uma pergunta, o Mário Sérgio. Se uma cláusula pétrea depende de uma interpretação, ela não deixa de ser pétrea, pelo menos temporariamente, que foi o que aconteceu de 2016 até agora, que a segunda instância, a prisão em segunda instância estava valendo e agora não está mais? Princípios como o Estado democrático, a República, são algo que não se deve tocar, né? A liberdade de imprensa. Essa questão, embora seja uma cláusula pétrea, esteja bem ligado a direito e garantias individuais, na minha concepção, e de forma que diversos outros estão interpretando a situação, ela pode ser interpretada para avaliarmos o limite do julgado. Voltando ao raciocínio que eu havia iniciado apresentando para vocês, quando se discute uma questão no âmbito judicial, essa questão ela só é exaurida com o trânsito de julgado. O trânsito de julgado, para a questão do mérito, ele ocorre, ele se finda no segundo grau de jurisdição. Aperfeiçoar-se-á esse julgado, talvez, com uma discussão futura, mas nada impede que fosse seguida a orientação anterior. E que está no Código de Processo Penal, né? O 283 do Código de Processo Penal também. Brisa, a Silvana do Tatuapé pergunta como você vê o futuro da mulher na política brasileira. Uma ótima pergunta. Cada vez mais eu tenho visto mulheres querendo participar, querendo entender mais de política, mas ainda temos umas portas um pouco fechadas para a participação real da mulher dentro do Congresso, dentro do Senado. Você pode ver que nós temos poucas mulheres ainda, em comparação à quantidade de homens, mas eu vejo sim como é que posso falar, um grande campo fértil, né, para mulheres estarem mais engajadas na política. Há espaço para isso, mas a mulher precisa querer participar mais. Eu acho que nós temos bons exemplos, né? Janaína Lima aqui na Câmara, Sim. A Pascoal no Estado, Adriana Ventura na Câmara Federal, a própria Mara Gabrilli também. Sim, tem bastante mulher vindo, mas temos muitas vagas, um campo muito grande para explorar aí da mulher na política. Falta a mulher querer se interessar mais, estar dentro dos eventos. Aqui em São Paulo a gente tem a LESP, tem eventos todos os dias, é aberto para o público. Então a sugestão que eu faço, se ela tem interesse, de repente quem tiver interesse, a mulher, vai na LESP aqui em São Paulo, vai conhecer como funciona, tem eventos, vai participar de eventos, você consegue ter contato com os deputados, entender qual linha que você gosta mais, se é conservadora, se é mais para a esquerda, o que você gosta mais. E aí você ir se engajando aos poucos, conhecendo, participando dos movimentos, escolher um partido, se você se filia, e tem espaço. Ela fala, a Silvana, Brisa, em participação da mulher na política brasileira. E aí a tendência é a gente imaginar a presença da mulher no parlamento,
Por exemplo, no Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados, Uhum. acho que está em torno de 10%. Uhum. Mesma coisa aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Uhum. Mas a participação da mulher na política não é necessariamente no parlamento. Existem muitos Muitos locais outros de campos. atuação de atividade e que provavelmente já é superior a esses 10%. Ah, digamos sim. assim. Tem grupos de mulheres conservadoras, por exemplo, eu sei porque eu participo de alguns, tem outros grupos também, não tem só a questão política, mas tem movimentos políticos que a mulher tem participado bastante, não só movimentos políticos, mas movimentos sociais também, onde a mulher está à frente. Um deles, de décadas atrás, é o movimento Voto Consciente, constituído fundamentalmente por mulheres que faz o acompanhamento do desempenho dos parlamentares. É um trabalho muito interessante. Machado Marcos de Pinheiros pergunta se a situação econômica no Chile era boa, por que está havendo manifestações com milhões de chilenos nas ruas? Essa é uma pergunta que tem sido aí muito feita. É $1 milhão essa pergunta? 1 milhão de euros. O Chile, a primeira pergunta que nós falamos foi a questão da desigualdade. A desigualdade não é um problema nacional, é um problema mundial. Há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, saiu um livro que se tornou referência mundial, do Thomas Piketty, O Capital do Século XXI, que mostrava que você tem no mundo inteiro, ou pelo menos em muitos países do mundo, um aumento da renda total, mas uma concentração maior dessa renda. No Chile, não só isso acontecia, mas você tem no Chile um problema adicional que pouca gente pega. No Chile tem muito pouca mobilidade social. Então, embora você tenha tido aí a melhoria dos indicadores, sobretudo macroeconômicos do Chile, depois do período Pinochet, querendo ou não, o fato é que a mobilidade social foi muito pequena. Então, quem se sublevou foi justamente aquelas pessoas que estão vendo que o país melhorou, mas que aquela melhora não diz respeito a eles. E aí eles saíram pleiteando a parte deles. Eu quero também a minha parte dessa melhora. A Aline de Santo André pergunta para você, Gouveia, a sua opinião sobre a intenção do Ministério da Saúde de permitir que enfermeiros possam solicitar exames, realizar consultas e até prescrever medicamentos. Bom, eu acho que essa questão na verdade, das atribuições de cada uma das áreas de profissionais de saúde, ela é, por um lado, delicada, e eu entendo a preocupação de muitos, porém, por outro lado, a gente acaba analisando que o Brasil, com quase 210 milhões de pessoas, com um país de dimensões continentais, e com falta de acesso, principalmente fora dos grandes centros, ele precisa ter alternativas inteligentes, bem pensadas, bem estruturadas, bem planejadas. E uma delas é a de fato, de buscar novos modelos de atendimento à saúde. Esses modelos têm sido adotados, por exemplo, pelo próprio Ministério da Saúde, com algumas das suas campanhas. Então, campanhas da saúde da família, os programas de saúde da família, programas voltados, por exemplo, para o pré-natal. Às vezes se vai numa comunidade, por exemplo, no meio do Amazonas, e você não tem médico para todos os diferentes grupos que se formam. Muitas vezes vai um enfermeiro, ou vai um assistente social, vai um biólogo, e ele ali, naquela ocasião, naquele momento, ele tem que exercer um papel de agente de saúde do Estado brasileiro. Então, ele muitas vezes faz o diagnóstico e já inicia o tratamento, por exemplo, no caso da sífilis. Está indo numa tribo, verifica as mulheres grávidas, detectou-se com teste rápido sífilis, imediatamente testar e tratar. Então, ele está indo além daquelas atribuições que o conselho lhe deu ou que a profissão lhe daria, talvez até esteja, mas ele vai deixar de agir. É a mesma situação, por exemplo, que ela está perguntando, que é uma excelente pergunta. Outra é a questão do papel do farmacêutico. Aqui nós todos sabemos do papel que o farmacêutico exercia em determinadas comunidades no passado. Hoje em dia, ele está buscando esse resgate. Por quê? Novamente, em várias cidades longínquas, nem sempre você tem um médico permanente, mas você tem um farmacêutico. E o farmacêutico, como profissional de saúde, ele pode, de fato, muitas vezes, fazer um teste rápido, tirar uma pressão, dar uma assistência adicional e até, em determinadas emergências, atuar ali como, por exemplo, um parteiro ou que seja naquela situação. Então, eu acho que essa questão dos papéis dos profissionais de saúde, ela tem que ser vista de uma forma um pouco mais elástica do que pode ou não pode. O fato é, se ele tiver um treinamento adequado, estiver preparado, observar os princípios básicos para aquela ação,
eu acho que muitas vezes é a solução que a gente pode ter. Mas isso vai gerar bastante debate ainda, né? Esse limite entre a atribuição do enfermeiro e o, como você destacou, o deixar de agir, não pode deixar de agir. É a questão do enfermeiro, a questão do biólogo, é a questão de vários profissionais de saúde que hoje têm essa situação. Aí eu não posso ir além deste ponto. Será que ele deve ou não deve? Aí acho que é uma visão um pouco mais ampla que a gente tem. Não tenho a resposta, e também não estou dizendo que sim nem que não, só estou dizendo que o país precisa proporcionar acesso àquelas pessoas que não o têm. Acesso à saúde, acesso a um diagnóstico precoce e preciso, acesso a uma terapia, e de uma forma bem completa. Aproveitando, Gouveia, que você está com a palavra, sua despedida, sua mensagem final, seus canais. Bom, agradeço bastante, convido a todos a participarem da campanha Ética Não é Moda, Ética é Saúde, uma campanha feita em conjunto com o Instituto Não Aceito Corrupção, INAC, e o Instituto Ética Saúde. Muito obrigado e um prazer estar aqui com vocês. Mário Sérgio Sobrinho, sua palavra final, seus canais. A pauta de hoje passou por democracia, partidos políticos, política do álcool e ética, né? Como são interligados e importantes para a gente pensar no bem-estar. Tinha mais um tema aqui que não deu tempo. Na população como um todo, né? Então, só quero agradecer a oportunidade, ao convite, me colocar à disposição para o Ministério Público Democrático e falar desse evento, para finalizar, o 6º Congresso Internacional Free Mind, que vocês podem ter acesso às informações pelo site www.freemind.com.br. Obrigado. Brisa Doconal, sua palavra final. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foram pautas muito importantes para discutir para o Brasil. E vou deixar o meu Instagram para quem quiser seguir. Aí eu sempre estou postando coisas sobre liderança, produtividade. É o brisa.coach, brisa com s.coach. Luiz Alberto Machado, professor, sua palavra final. Mauro, foi um prazer estar aqui. Realmente a pauta foi muito interessante. Colegas muito competentes que apresentaram aí visões bastante esclarecedoras. A gente falou de papéis aqui, eu aqui estou no papel de consultor do Espaço Democrático. O Espaço Democrático é a fundação de estudos e formação política do PSD, e ao contrário de várias outras fundações que eu sei que só existem para receber fundo partidário, nós temos uma atuação muito intensa, procurando oferecer, principalmente para os quadros do partido, mas muitas vezes mais do que isso, porque nós temos várias atividades que são suprapartidárias, procurando discutir vários dos temas que nós discutimos aqui. Parabéns pelo programa. Pessoal, muito obrigado pela presença, pela gentileza de vocês com a gente, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio do Instituto Ética Saúde. Um agradecimento, então, ao Procurador de Justiça Mário Sérgio Sobrinho, advogado e administrador público Carlos Eduardo Gouveia, a coach de liderança executiva e política Brisa Doconal e economista da Fundação Espaço Democrático Luiz Alberto Machado. Na mesa de som, o Neildo Neres, direção técnica da Rádio Trianon Sérgio Souza, apresentação do programa aqui, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência a todos, tchau, tchau, até amanhã.